Muito bem, meus irmãos, vamos continuar. Acabei de gravar um estudo grande aqui, tô cansado, mas eu quero gravar esse aqui também. A gente viu no primeiro vídeo sobre Jesus ser a chave hermenêutica da Bíblia. E a gente trabalhou com a ideia da história da redenção, como que Cristo é apresentado ao longo da história da Bíblia, né? Dentro desta história da redenção. A gente já viu Paulo falando, nós já vimos Pedro falando, vimos os profetas falando e vamos ver de novo. Mas agora a gente vai parar e olhar para o livro de Hebreus, para a carta aos Hebreus. Esse é uma das cartas mais negligenciadas da igreja, tá, irmãos? Dificilmente você vai ver alguém pregando Hebreus hoje. Por quê? Primeiro porque Hebreus ele é aliancista, é uma carta aliancista. Né? Ela trata da nova aliança, né? E uma aliança eterna e tal. Ele vai mostrar Jesus no Antigo Testamento de forma simbólica. Bom, algumas igrejas não gostam desse termo simbólico. Falar, então quer dizer que vocês simbolizam tudo, né? Se é tudo simbólico, isso aqui, isso ali, ou seja, eles não gostam da ideia de ter símbolos na Bíblia. Por isso eles vão fugir de Hebreus, porque Hebreus começa do versículo 1 em diante a demonstrar como a Bíblia mostrava Jesus de forma simbólica, né? Então, a gente pode fazer uma aplicação. Como é que Moisés simbolizava Jesus, né? Como é que o sacerdote simbolizava Jesus? Como é que o templo simbolizava ele? Então, tudo isso é falado na carta aos Hebreus. Não sem o consentimento do próprio Cristo e do próprio Antigo Testamento. Do qual foi usado para criar a carta aqui. Então há muito do Evangelho em Hebreus, há muito do Antigo Testamento, há muita teologia bíblica em Hebreus. Então essa é particularmente uma carta importante para entender Jesus como chave hermenêutica de toda a Bíblia, tá bom? Por isso, obviamente por isso, é negligenciada. Hoje as pessoas, os líderes, por algum motivo não gostam da doutrina aliancista. Eles preferem o dispensacionalismo. E o livro de Hebreus pode ser um pouco confuso para um dispensacionalista, porque alguns querem que algumas coisas do Antigo Testamento sejam literais. E o autor aos Hebreus vai falar, isto simbolizava Cristo, entende? E esta é a maneira de interpretar aquelas profecias sobre a restauração, sobre alguma coisa nesse tipo aí. Isso incomoda muito os dispensacionalistas que vão negar o ensino de Hebreus. Negar de qual maneira? Eles não podem negar a carta, né? Eles só não vão ensinar. É isso que vai acontecer. Eu trouxe para vocês algumas questões em Hebreus. Fica aí o convite para vocês estudarem o livro de Hebreus, tá? A carta aos Hebreus. Acabei de gravar um outro estudo. Se você é novo na área de membros, não deixe de ver os demais vídeos. Tem muito vídeo na área de membros. Se você não recebe notificação, fique atento, porque às vezes o YouTube não entrega, tá? Tem um grupo de notificações para membros aqui lá no WhatsApp. Então você vai entrar no WhatsApp, toda vez que eu lançar um vídeo, vou mandar o link lá para você, tá bom? Se não tem link, se você não está recebendo nenhum tipo de notificação, deixe nos comentários que eu vou te mandar o link do grupo também, beleza? Agora sim, o autor de Hebreus usa Jesus como chave hermenêutica. O que eu quero dizer com isso? Que o autor aos Hebreus usa Cristo como chave para entender o Antigo Testamento. E ele vai fazendo isso enquanto explica Cristo. Tá? É assim que ele vai fazendo, ele vai te ensinando a interpretar a Bíblia, enquanto ele mesmo interpreta a Bíblia. Como, por exemplo, em Hebreus 5, versículo 5, onde o autor diz o seguinte, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Ou seja, ele está dizendo que não foi Cristo quem se glorificou, mas foi o próprio Pai que glorificou a Cristo. Jesus fala isso nos evangelhos, né? Eu não lembro agora o texto, porque eu não tinha pensado em trazer ele para cá, mas vai falar no evangelho de João, né? Se não me engano, João 6 vai falar isso aqui. É o Pai que glorifica ao Filho. E aí, para isso, ele vai usar o texto de Salmo capítulo 2. É Salmo capítulo 2 que tem essa citação, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Em Salmo 2, versículo, se não me engano, 7. Mas o que importa? Que o autor aos Hebreus está nos ensinando a interpretar o Antigo Testamento à luz de Cristo.
Literalmente falando, o texto de Salmo 2 é aplicado ao rei, né? Mas profeticamente a Cristo. É isso que o autor está dizendo aqui. Assim também, não foi Cristo que se glorificou, né? Mas aquele que lhe disse. Lá no texto está dizendo, o Senhor disse a meu Senhor. Jesus posteriormente vai falar, olha, esse texto está dizendo do Pai glorificando o Filho. Eles vão falar assim, ele vai falar assim, vocês acham que o Messias é filho de Davi? Então, por que que o próprio Davi se sujeitou ao seu filho? Né? E ele vai citar esse texto aqui também, um texto de Salmo 10, se não me engano, né? 110, não é esse texto aqui não, eu confundi os salmos. Mas é porque é outro texto que também trata do mesmo tema, só que nesse caso Jesus mesmo falando. Acho que eu até tenho ele aqui. E aí nós temos Salmo 8, versículo 1 e 2, Hebreus 8, versículo 1 e 2, onde o autor diz o seguinte, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Eu não marquei aqui, mas quando ele fala sobre assentado à destra do trono na majestade, ele também está citando o Salmo. Também existe Salmo falando profeticamente, simbolicamente de Cristo. Entende? Então, o autor está usando Cristo como chave hermenêutica do Antigo Testamento, especificamente de Salmo aqui. Mas olha o que ele faz com todo o Antigo Testamento. Ora, a suma que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Ele está pegando o sumo sacerdote do Antigo Testamento e está dizendo, olha, nós temos o sumo sacerdote perfeito. Aquele sumo sacerdote, ele representava o sumo sacerdote que viria a seguir. Esse nós temos agora, tá? A suma de tudo que nós estamos dizendo é isso. Nós temos o perfeito sumo sacerdote, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Essa é uma citação de Salmo, tá? Essa é uma citação de Salmo. Esqueci de colocar aqui. Ele vai citar outra linguagem do Antigo Testamento. Ele também é o ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou. Bom, no Antigo Testamento, o tabernáculo, o sacerdote, o santuário, tudo isso era feito pelos homens, né? Beleza, era Deus quem escolhia o sacerdote, preparava ele, mas ele era um humano. Deus que mandou construir o santuário, o tabernáculo, é Deus que mandou construir a arca da aliança, beleza, mas tudo isso era humano. Isso representava aquele que viria, entende? É isso que ele está falando. Nós temos o sumo sacerdote agora, sumo sacerdote real, aquele que está sentado à destra do trono da majestade. Ele também é o ministro do santuário. Que santuário é esse? Entende? Não vai haver um santuário onde ele vai ministrar. Já existe o santuário, ele já é ministro do santuário. Entende? Então, não há necessidade de construir santuários para ele, porque ele já está assentado nos céus à destra de Deus. Ele já é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Então, algumas pessoas acham que Jesus vai voltar e vai ser reconstruído e tal, ele vai reinar nessa terra. Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que isso já acontece. Ela pega esse símbolo do Antigo Testamento e fala, isso aqui é sobre o reino de Deus. Então ele é ministro de qual santuário? Cristo é ministro do reino de Deus, de toda a criação. Ele também é ministro do verdadeiro tabernáculo, que já existe. Não que vai ser construído, mas que já existe. Então, quando você vê no Antigo Testamento, falando da restauração do templo, esse templo é Cristo. Entende? Esse tabernáculo é o reino de Deus. É isso. E o reino de Deus pode ser comparado tanto como o próprio Cristo, quanto pelo tabernáculo. Porque em Cristo nós estamos dentro do templo, do tabernáculo, e em Cristo nós estamos no reino de Deus. Então, não é uma mistura, tá? São aplicações verdadeiras. Então, o que o autor fez, ele citou o Salmo 2, sobre o fato de Jesus ter recebido do Pai toda a criação. Salmo 2 você vai ver isso. Ele citou o sumo sacerdote para se referir a Jesus. E o templo para mostrar que o reino de Deus é tanto o verdadeiro tabernáculo quanto a habitação do seu povo. Então, nós já fazemos parte
de um reino. Nós já temos o reino. Esse reino não vai ser restaurado de novo, porque ele é o reino de Deus, ele é perfeito. Ele vai ser trazido à terra na vinda de Jesus. Lembra que os céus e a terra se afastam, né? E aí depois há novos céus e nova terra, e do céu nós vemos exatamente no formato quadrado, né, descendo a cidade celestial. Esta cidade santa, ela representa o tabernáculo também. É o tabernáculo verdadeiro na terra. Jesus disse, olha, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu virei, eu vou levar vocês para mim. E ele vai cumprir isso na sua vinda, entende? Então, novos céus, nova terra, o tabernáculo de Deus estará na terra. Veja as medidas da Nova Jerusalém. Ela se parece um templo. E é isso mesmo, nós vamos estar para sempre no templo com Deus. E Jesus é o templo, e ele também é a cidade, e ele também estará com nós nesta cidade. Tudo isso para falar que Deus estará para sempre com o seu povo na vinda de Jesus. Só que usando símbolos que eram comuns para eles, entende? Não são comuns para a gente, mas para eles eram. Para os hebreus, sim. Para nós, não. Mas é esta a ideia. E o autor aos hebreus está fazendo isso. Está usando Jesus como chave hermenêutica do Antigo Testamento. A partir daí, todo texto que falar de restauração da cidade, restauração do templo, restauração do povo, você tem que entender como Cristo, aquele que veio restaurar o seu povo. Próximo slide. Ih, eu já tinha colocado isso aqui, vou falar tudo de novo. Não tem problema, eu quero falar tudo de novo. Em resumo, o Antigo Testamento apontava para Cristo em toda a sua história e simbolismo. Todas as histórias apontam para Cristo. Como? Isso significa que as histórias não existiram? Não, elas existiram. Josué foi vendido como escravo. Sim, foi vendido como escravo, literalmente. Ele foi governador do Egito, tá? Foi literal. Moisés foi levantado para salvar o povo de Israel exatamente do jeito que ele está lá. Só que a maneira como isso foi contada para que isso se referisse à vinda de Jesus. Então, quando nós olhamos para Moisés, nós vemos o Messias, que foi levantado para tirar o seu povo do Egito e levar à terra prometida. Ora, não existiu uma terra prometida? Não, ela existiu sim. Mas a forma como isso é contado nos leva a entender que o reino dos céus é a terra prometida. E que Jesus é o Moisés que nos leva à terra prometida. Então, as histórias e os símbolos nos levam a Jesus. É isso que o Antigo Testamento está fazendo. É isso que o autor aos Hebreus fez também. É isso que Jesus disse. Ele falou, olha, eu vou derrubar esse templo em 3 dias e vou reconstruir um perfeito. Era sobre ele que ele estava falando, né? Olhando para os templos que seriam mesmo destruídos, mas ele não foi destruído. O templo não foi destruído nunca, que é Cristo, tá? O sacerdote e o templo apontavam para Jesus e a terra prometida. Aliás, o sacerdote e o templo apontavam para Jesus. Tinha que ter uma vírgula aqui. E a terra prometida para o reino de Deus, iniciado por Jesus na sua primeira vinda. O que ele diz lá em Marcos 3, né? É chegado o reino de Deus. Esse reino não era um reino literal, era Cristo, né? Era Cristo que era o rei. Tanto que na cruz, quando pregaram Jesus lá, tinha uma plaquinha escrito o quê? Rei dos judeus. E o seu reino é esse, é o reino dos céus, entende? Então o sacerdote e o templo apontam para Jesus ao mesmo tempo. E a terra prometida aponta para o reino de Deus, iniciado na primeira vinda de Jesus. Portanto, não haverá uma nova cidade humana onde Jesus reinará, porque esta restauração se refere a Cristo e não à literalidade da cidade, que nunca aconteceu. Jesus já veio e a cidade não foi restaurada. Jesus já veio e os judeus continuam rejeitando Jesus e sendo condenados ao inferno. Ou seja, Jesus falhou, ele não conseguiu restaurar Jerusalém, ou ele não veio, como os judeus acreditam. Eles acham que Jesus não veio, por isso a nação não foi restaurada ainda. Mas nós cremos que Jesus veio. Ele veio e ele já reina na terra. Tá? E ele vai reinar na terra prometida pelos séculos dos séculos. Tá? Isto é, o reino dos céus, tá bom? Jesus reina não apenas no céu,
ele reina sobre toda a criação. Mas aqui a gente está se referindo à restauração do povo, né? Por isso que eu não estou tocando nesses pontos. Não haverá, portanto, um novo templo onde os cristãos verão Jesus novamente. Ele mesmo é o verdadeiro templo, erguido por Deus e não por homens. Beleza? Cada figura simbólica ou literal do Antigo Testamento apontava para Cristo e para sua obra iniciada, está errado aqui, iniciada na sua vida e concluída no juízo final. Por exemplo, em Isaías, fala que Deus derramará água pura em terra seca. Entende isso? São símbolos, né? Deus derramará água pura em terra seca e a terra voltará a dar frutos. Essa terra seca não é o deserto onde a nação de Israel está, porque a água já foi derramada nessa terra. Quem é a água pura? A água pura é Cristo. Ele já foi derramado, 2 vezes derramado. Derramado quando nasceu, veio do céu para cá, e derramado quando morreu, da terra pro chão. Literalmente, eu estou tentando trazer literalmente, a água caiu no chão. Mas essa terra não começou a dar frutos ainda. Então, que terra era esta que o Antigo Testamento fala? É o coração do povo, que estava seco como pedra. É isso. Entende agora? Por isso que Cristo é a água da vida, Ele tem a água da vida. E por isso que quando nós somos tocados, nosso coração se torna fontes de água viva. É isso que o texto está dizendo. Não é literal, e nunca aconteceu de forma literal, o que prova que não era literal. Para concluir aqui, deixa eu ver. Falta 2 slides, né, para concluir esse ponto aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Tem pouco tempo, né? Acho que dá para ir longe hoje, tá? Dá para ir longe, vamos lá. Jesus como o verdadeiro templo, como eu já disse, agora usando os textos do Novo Testamento, de Jesus, aliás, né? Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e você o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Entende? Só que literalmente Jesus derrubou os templos, porque o juízo vindo sobre aquele povo veio de Jesus, como você descobre lendo Mateus 23. Isso aqui a gente leu em João 2, 18 ao 21. Tá bom? Agora, olha o que acontece lá quando eles estão condenando Jesus. O povo não entendia essa linguagem, né? E eles não queriam aquele Messias. E aí eles disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eles estavam acusando Jesus, sem compreender que Jesus está falando de si mesmo e não da restauração da cidade. Entende, irmãos? E de onde nós vemos isso? Lá em Ezequiel 37, nós temos a grande restauração, né? É um texto que fala mais de forma geral. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os meus filhos de Israel dentre os gentios. Isso acontece com o envio dos missionários para proclamar o evangelho por todo o mundo, tá bom? Nós somos o povo de Deus que estava entre os gentios. Para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes. Nós estamos congregados de todas as partes do mundo. O cristão hoje está no reino de Deus, tanto quanto o perseguido na China está. Entende? Isso é feito por Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E ele nos leva para a nossa terra. Qual é a nossa terra nesse caso? É o reino dos céus. A vinda de Jesus é o nosso envio para essa terra. Tá? Então o texto aqui no Antigo Testamento sendo interpretado como Jesus e a sua obra, né? A chave hermenêutica que a gente está tratando desde o primeiro vídeo. Jesus é também a restauração verdadeira. Aqui são 2 pontos com versos bíblicos, né? O Antigo Testamento constantemente fala sobre uma restauração. Jesus é a restauração do seu povo, como Ezequiel 37. Aí ali na visão do Vale dos Ossos Secos, né? Ou como no capítulo 36, quando diz, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei
com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Esses lugares devastados continuam devastados. E eles vão piorar, porque a Bíblia fala que antes da vinda de Jesus, da volta de Jesus, as coisas vão piorar ainda mais. Mas esses lugares que foram devastados pelo pecado foram restaurados por Cristo. E agora são lugares habitados, habitáveis. Quem é que habita essas cidades? Quem é que habita esses lugares? É Cristo, é o Espírito Santo. Foram restaurados no dia em que eu vos purificar. Essa purificação acontece primeiro com arrependimento, depois com a morte de Cristo para restaurar o seu povo. Por que os lugares não foram restaurados até hoje? Obviamente, porque não eram esses lugares físicos a serem restaurados, mas nós estamos dizendo sobre os problemas de iniquidade. Purificar as vossas iniquidades. Portanto, o que adianta restaurar a terra se as nossas iniquidades continuam? Então é isso que o texto do Antigo Testamento está falando. Esse lugar, né, essa restauração acontece dentro do coração da pessoa. São lugares habitáveis agora, simbolicamente. Claro, ninguém mora dentro do seu coração, né? Ninguém mora, e você não pensa com o seu coração também, são linguagens usadas, né? São maneiras de se referir à transformação que acontece na nossa mente, por exemplo. Quem habita a nossa mente agora é Cristo. São lugares habitáveis, antes não eram habitáveis, né? O povo judeu era um povo duro, como um deserto, e a nossa mente, antes de crer em Jesus, era uma mente endurecida, e Deus veio fazer o contrário, né? Ele fez. Os judeus interpretavam esses textos de forma literal, mas Jesus os alertou de que não era esta maneira correta de interpretar. E aí ele vai dizer isso lá em Lucas 20. Então leia Lucas 17, aliás. Leia depois Lucas 17, a parte escatológica, e você vai ver isso. Ó. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Logo depois disso, Jesus vai começar a alertar eles a respeito dos falsos mestres que diriam que Jesus estaria em um lugar ou que estaria em outro lugar. Então é importante entender isso aqui. O próprio Cristo derruba a ideia de que ele viria com um reino de aparência exterior. Beleza? Então, esse texto aqui tem que ser esclarecedor, porque ele é só o texto. Ele não tem imaginação humana, não tem doutrinas humanas, ele é só o texto, só lido o texto. Conforme nós aprendemos a ler, lendo outros textos aqui que se referiam a Jesus. O próximo estudo vai trazer a respeito de Cristo. Jesus mesmo ensina a interpretar a Bíblia usando ele como a chave. Né? Eu vou gravar agora, vou deixar prontinho aqui para você assistir na hora que eu liberar. Eu não libero o vídeo na hora porque eu quero que vocês meditem sobre ele. Eu não sei se vocês fazem isso, mas a ideia é essa. Então não adianta você ler esse monte de coisa ao mesmo tempo, né? Porque você precisa assimilar o que você está vendo antes. Depois que você assimilar, vai ter outro estudo aqui no canal. Eu vou gravar agora mesmo esse estudo para vocês e vou deixar pronto aqui. Gostou? Curta o vídeo, comente o conteúdo lá no grupo. Você pode comentar sobre isso aqui. Fica com Deus e até mais.